Boas, pessoal. Está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, Daniel Godinho, e aqui do caríssimo Diogo Rego. Aqui nós dizemos que costumamos entregar conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso vão partilhar muitos dos seus conhecimentos aqui na próxima hora. Marketing, vendas, negócios serão os temas que vamos debater aqui neste episódio. E hoje nós temos um convidado muito especial. É ou não é, Diogo? É sim, senhor. Portanto, o nosso convidado é claramente um destacado especialista português em e-commerce e marketing digital, com mais de 20 anos de experiência na área. Durante 9 anos, atuou como diretor de marketing na Prozis, uma referência global na venda online de suplementos alimentares, contribuindo para que a empresa alcançasse faturações anuais superiores a 50 milhões de euros. Atualmente, o nosso convidado dedica-se a impulsionar o e-commerce em Portugal, através da Fórmula XN, uma plataforma que cofundou para ajudar empreendedores a criar, otimizar e escalar lojas online. A Fórmula XN já lançou mais de 300 sites e lojas, contando com uma comunidade de mais de 1000 alunos e mentorados. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Rui Cunha. Obrigado por me receberem aqui. É um gosto, é um prazer e uma honra. Já acompanho o vosso podcast, portanto estou entusiasmado. A honra é nossa. A honra é nossa, sem dúvida, Rui. Muito obrigado aqui por teres aceito o convite. Exatamente. Estás aqui disponível para dar Roy. Exato. Para dar Roy aqui neste episódio. E eu quero começar aqui com a pergunta mais difícil. Quem é o Rui? É mesmo uma pergunta difícil. É daquelas perguntas que eu também me faço muitas vezes. Bom, quem é o Rui? Esta resposta vai evoluindo ao longo dos anos. Pelo menos para mim tem sido assim. Eu acredito que sou um ser humano em desenvolvimento e em crescimento, e sou principalmente um experimentalista. Gosto de experimentar coisas, gosto de aprender com as experiências para depois partilhar com as pessoas, seja com clientes, seja com amigos, seja com família. Acho que sou um curioso e isso leva-me a experimentar coisas. Portanto, eu diria que se calhar o Rui Cunha é um experimentalista curioso que gosta de fazer cenas, como nós costumamos dizer. Boa. Muito bem, Rui. E eu queria vir aqui um bocadinho à parte do teu passado lá atrás, que eu recordo-me de ver muitos anúncios de diretor de marketing da Prozis. Na altura, acho que vendias a Fórmula XN também. Sim. Havia muitos criativos e isso sempre me chamou muita atenção. Sim. Como é que foi o início, desde que tu entraste a tua história, como é que começou a história de entraste na Prozis e depois o porquê da tua saída? Uhum. Às vezes fala-se um bocadinho nesta questão, não é? De uma pessoa começar a ser empreendedor, e muitas vezes o começar a ser empreendedor pode vir de ter estado em algum sítio que te potenciou, que te ajudou a lá chegar. Queremos saber um bocadinho mais sobre isso, sobre essa história. Ok. Bom, eu já sou empreendedor há muitos anos. Eu, antes de trabalhar na Prozis, já era empreendedor. Ok, boa, interessante. Já tinha uma agência, uma das primeiras agências em Portugal que desenvolvia websites. Era uma agência web, na altura não se chamava-se simplesmente uma agência. Pronto, não havia esta coisa do marketing digital nem nada disto. Era uma agência que desenvolvia sites. Nós desenvolvemos, sei lá, dezenas, centenas de sites, talvez, já não sei, já não me recordo, já foi há muitos anos. E um dos clientes foi a Prozis. Ou seja, eu era empreendedor, eu já tinha empreendido através da minha empresa, e a minha agência foi a agência que desenvolveu o primeiro site da Prozis. Criei uma amizade com o Miguel. Obviamente vamos a dar aqui a história resumida, não é? Claro. Criei uma amizade ali com o Miguel enquanto o nosso cliente, e depois fui trabalhar para a Prozis porque ele convidou-me, e na altura ele comprou a minha agência. Ou seja, foi uma daquelas propostas irrecusáveis, claro. Não é? Apesar de eu não saber o que é que ia ser a Prozis, não fazia a mínima ideia do que é que ia ser. Sabia que ia ser um projeto giro, desafiante, sabia que era um cliente que eu queria trabalhar, e já agora quero falar um bocadinho sobre isso, que eu acho que é importante para as pessoas, que é, eu trabalhava com grandes empresas na altura, empresas que faturavam milhões na agência, na minha agência, empresas de referências nacionais, e o Miguel estava a começar do zero, literalmente. Então o que é que leva uma pessoa a vender a sua empresa a uma pessoa que está a começar, não é?
Eu acho que teve a ver com o alinhamento da visão. Ou seja, naquela altura, isto já vai há muitos anos, não é? Já não sei há quantos anos, mas foi para aí em 2007, 2008, mais ou menos. Naquela altura, ninguém via a internet como uma oportunidade. Não é como hoje em dia que toda a gente olha para a internet e diz, não, uau, isto é que é a grande oportunidade, que já não é o futuro, não é? É o presente. Mas na altura ninguém via isto. Inclusive as grandes empresas não viam isto. E o Miguel era um visionário que já estava a ver um pouco à frente. E eu acreditava na visão dele. Ou seja, eu percebia que, ok, é por aqui o caminho. Daí eu também ter aberto a agência na altura. Não é? Acreditava mesmo que era o caminho para o futuro e para as empresas na altura evoluírem. E houve aqui um alinhamento de visões e um alinhamento de valores, não é? E eu percebi que, ok, eu sou mais feliz se agarrar este projeto porque vai-me permitir fazer as coisas como eu acredito que devem ser feitas. E pronto, e aceitei esse convite, esse desafio, e daí ter ido trabalhar para a Prozis. Depois, passado 9 anos, não é? Isso para responder à vossa pergunta, acho que foram 9 anos que lá estive. Nós basicamente construímos a empresa do zero. Tudo, desde Quantas pessoas é que trabalhavam? Recordas-te? Quando eu saí, 400 pessoas. E quando entraste? Recordas-te mais ou menos quantas é que tinhas? 2 ou 3. Era o Miguel, Sério? a Foi mesmo mulher, no início? era No o início. Miguel, a Paula e mais uma outra pessoa, o Cristiano, a Elizabeth. Quando eu comecei, foi mesmo do zero. Ou seja, zero. nós desenvolvemos a loja para eles, o Isso. site para eles. Aliás, quando começamos nem foi o site que fizemos. Nós ajudamos, e nem era a nossa área, mas nós ajudamos o Miguel a fazer a decoração de uma loja em Braga, que é na Rua do Caires, ali à beira da estação dos comboios, e ajudamos a fazer promoção, fazer flyers e coisas desse género, para promover a loja que ele tinha de produtos biológicos, isto já há muitos anos atrás, e que flopou completamente, porque na altura ninguém sabia o que era isto dos produtos biológicos, nem produtos, não é, orgânicos, chamam-lhe como quiserem, não é? O timing fez a diferença aí. Fez não é? muita diferença. E a história, um bocadinho resumida de porque é que o Miguel depois investiu na loja online, é porque ele tinha, e ele conta esta história muitas vezes, ele tinha, eu não sei se ele publicamente já falou nisto, mas pelo menos entre nós falamos muito sobre esta história, que é, ele tinha uma prateleira de suplementos na loja física lá em Braga, que vendia mais que a loja toda. Inclusive ele tinha um restaurante no primeiro andar e aquela prateleirazinha vendia mais que tudo. Então ele identificou aí a oportunidade e foi daí que surgiu a ideia da loja online, que nem se chamava Prozis na altura, chamava-se Nutrição com Saúde. E depois é que mudou, teve um rebranding, vamos chamar-lhe assim, e passou a chamar-se Prozis. Depois, a razão da minha saída, não tenho problema em falar nisso, porque são digamos, mudanças na vida que toda a gente tem, acho eu. Teve a ver com, eu acho que teve a ver com o meu perfil pessoal, porque como eu disse há bocado, eu sou um criador, eu gosto de experimentar coisas, e chegou uma fase da empresa que eu senti que já não tinha tanto impacto, que já não conseguia, que o meu know-how, o meu trabalho trazia tanto impacto para a empresa, porque começou a ficar uma empresa muito grande, e quando as empresas ficam muito grandes, tudo obedece a regras, é muito mais burocrático, e faz sentido. Não tenho nada contra isso. Hoje em dia tenho maturidade para perceber isso. Mas tirava-me o prazer e limitava-me muito. Ou seja, eu não conseguia fazer as coisas que gostaria de fazer. Não sentia que tinha tanto impacto. Houve uma fase da minha vida que, acho que nunca contei isto publicamente, mas olha, fica aqui no Roycast. Exclusivo. Que eu sentia-me mal em que me pagassem por trabalhar na Prozis. Porque eu sentia que não estava a entregar valor. Eu não sei se alguma pessoa se revê com isto que eu estou a falar, mas eu senti isso. Isso é muito interessante. Senti que, ok, eu já não estou a acrescentar. Então, sentia-me mal quando chegava ao final do mês e recebia o meu ordenado. E com tudo isto, obviamente, houveram várias situações que depois geraram algum desalinhamento de valores entre nós, entre os gestores da empresa e entre mim próprio. Então, decidimos fazer ali uma sabática. Fiz uma sabática durante meio ano, mais ou menos. Mas depois decidimos que já não faria sentido, já estava completamente noutra com outros projetos, com outras ideias, e acabei por decidir sair da empresa. Sempre com muitos amigos lá dentro. Não foi daquelas saídas, foi das coisas mais difíceis da minha vida. Claro. Isso foi, de certeza absoluta que foi provavelmente uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque era um bebé também para mim, acabava de ser um filho que eu ajudei a construir. Foi difícil, mas eu acho que foi mesmo a decisão certa.
Mas é Boa. preciso ser corajoso para Sem dúvida. tu teres um negócio já minimamente consolidado, com resultados, e pegares aqui começares num negócio, pá, e acreditares na visão da pessoa, Sim. não é? Para Sim. conseguir pá, ver efetivamente aqui O o potencial. potencial, exatamente, estava a falhar aqui a palavra. Sim. E não é toda a gente que o faz. Não. Sim, estás a referir-te a ter a minha agência e Sim, depois... exatamente. Sim, de facto é engraçado que nesse ano, foi o 4º ano da agência, era o Ok. ano que tive mais lucro. Foi o Pois. ano que estava a faturar mais, que estava a ganhar Exato. mais dinheiro. Aliás, quando o Miguel comprou a empresa e viu o dinheiro que estava na conta, ele ficou surpreendido. Eu comprei uma vez, ainda levo aqui um bónus. Exato. Mas foi uma decisão, eu não tenho dúvida nenhuma que foi a melhor decisão Certo. que eu tomei, senão não estávamos aqui hoje, não é? Como é óbvio. Não foi uma decisão só pela parte financeira, foi mesmo uma decisão pelo prazer, pelo projeto, pelo desafio. E eu acredito que, pelo menos eu acredito nisso, que é as coisas que nós fazemos no dia a dia, ou seja, o impacto que nós podemos ter, para mim é mais importante do que o dinheiro que nós podemos ganhar. O dinheiro é importante, não estou a dizer que não, Claro. e gosto de dinheiro, mas dinheiro só pelo dinheiro para mim não faz sentido. Faz muito mais sentido se eu puder crescer, se eu puder ter impacto e se eu puder ajudar outras pessoas também a crescerem. Sim. Sim. Sim, acaba por haver alguma altura que se calhar já nem é pelo dinheiro, é mesmo pelo desafio, Não, claramente, em si, pela claramente. criatividade. E talvez foi isso que te levou também a abandonar, que é já não sentias Sim. que havia essa criatividade da tua parte de querer fazer mais, de implementar, porque lá Sim, está, A veia empreendedora já havia aqui uma estrutura. sempre existiu, não é? Sim, porque mesmo dentro da questão é Prozis era, ou seja, eu era o intrapreneur, não é? Como se Isso. costuma dizer. Tinha essa abertura do Miguel para fazer praticamente tudo o que eu quisesse fazer, ou seja, ele confiava naquilo que eu estava a fazer, todas as sugestões que eu dava praticamente era para fazer, as coisas eram para ser feitas, portanto isso dava-me ali também, lá está, essa possibilidade de experimentar Isso. as coisas que eu gostava de experimentar e que depois gerou o resultado que foi gerando. Obviamente que não foi só o trabalho da nossa parte, da minha área, não é? Porque quando eu falo da nossa parte, estou a falar da nossa equipa. Eu e a minha irmã, que era a minha sócia na agência, fomos trabalhar para lá, mas nós depois constituímos uma equipa. No fundo, nós tínhamos uma agência de marketing dentro da Prozis. Na altura eram 30 e tal pessoas que nós tínhamos, quase 40, salvo erro, só no departamento de marketing da Prozis. Diria que a maior parte das agências em Portugal tem menos do que isso, não é? Pois. Exatamente. Mas pegando exatamente nisso e para fechar esta questão aqui da Prozis e também entrar aqui um bocadinho no que é o e-commerce, o que é que tu vês que foi realmente aquele ponto importante para realmente a Prozis escalar mesmo internacionalmente? Qual é que foi aquela chave, se calhar, ou as chaves que realmente fizeram com que isso tivesse sucesso? Sim. Há várias, é assim, Certo. isto eu vou ter uma opinião completamente diferente do Miguel, provavelmente. Ou de outras pessoas Claro. tenham colaborado neste projeto. Na minha visão, eu não vou falar tanto da expansão internacional, porque eu acho que isso é o resultado da proposta de valor da Prozis, ou seja, da oferta que eles têm. O que eu acho que foi fundamental foi apostar na altura certa, porque quando nós começamos, nós estávamos a viver 3 grandes tendências, e isso é algo que eu normalmente partilho. Que tinha a ver com a tendência do fitness, que foi uma coisa que começou, ainda é tendência, ainda está em crescimento, sim, mas começou, mais ou menos por essa altura, começou a ter muito mais pessoas preocupadas com o corpo, com o fitness, com o bem-estar, com a saúde e o bem-estar também, que é não Certo. só a saúde, não só a cura, mas principalmente a prevenção, ou seja, como é que nós tratamos o nosso corpo, como é que nós prevenimos, como é que nós somos mais saudáveis, mais fortes, temos mais energia, etc. Portanto, já falei aqui de 2, não é? E a internet, que começou a explodir mais ou menos por volta dessa altura, ali no início de 2010. Certo. Nós começamos ali um bocadinho antes, ou seja, nós começamos ali 2 anos, 3 anos antes, e havia um fenómeno que acontecia na altura. Eu não sei, vocês não se lembram, mas quem aqui está a ouvir-nos, que mais ou menos a minha geração, eu quando queria comprar alguma coisa que não existia em Portugal, eu mandava vir tudo ou da Amazon ou dos Estados Unidos, Certo. e demorava tipo 15 dias, não é? 15 dias ou 3 semanas, um mês a chegar aqui o produto, e tu não querias saber do preço.
tu não tinhas sequer acesso, então tu pagavas aquilo que tinhas que pagar e esperavas o que tivesses que esperar. Hoje em dia, meu Deus. Hoje em dia era já não impossível isso. impossível, claro. Então, por exemplo, se tu quisesses comprar um suplemento alimentar, que foi assim que a Sim. Prozis começou, tu só tinhas 2 ou 3 lojas em Portugal. Tu tinhas, se calhar, a Sport Zone no Porto, Certo. em Lisboa, e se calhar tinhas a Celeiro, 1 ou 2 lojas do Celeiro. Então, se tu estivesses em Bragança ou em Évora e quisesses comprar uma proteína, tu não tinhas hipótese. A única coisa que podias fazer era comprar online. Onde é que normalmente compravas? No estrangeiro. E demorava não sei quanto tempo a chegar, e às vezes podia não chegar, porque podia parar na alfândega, etc. Então, quando tu chegas ao mercado com uma proposta de valor que, ok, agora podes comprar os teus suplementos online, recebes em tua casa relativamente rápido e a um preço muito competitivo, porque nós vendíamos a um preço na ordem dos 20% mais barato que, por exemplo, uma Sport Zone. Opa, isso é uma proposta arrebatadora, não é? Exato. Então, eu acho que isso foi fundamental também para o sucesso da Prozis. E depois tudo isto replicado a partir de Portugal para outros países, para a Espanha, para a França, para a Itália. Há também um tema muito cultural, porque os latinos, principalmente os latinos, preocupam-se muito com o corpo, com a aparência, com o culto do corpo. Aliás, basta olhar para o Brasil. Se vocês olharem para o Brasil, são dos maiores consumidores do mundo de fitness e de suplementos alimentares. Então, também tivemos esta, digamos, vantagem, não é? Porque somos latinos. Por exemplo, um dos maiores mercados da Prozis neste momento, e na altura já era Itália e Espanha. Portanto, nós estamos aqui num local que ajudou muito ao crescimento também desta grande tendência que foi o fitness e que foi, no fundo, a preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a aparência. Portanto, isto tudo, acho que foi uma receita que levou a esse crescimento. Obviamente que houve muito investimento, não é? Ou seja, isto é a parte apenas da minha visão, não é? Do mercado, mas houve muito investimento depois em marca, em produto, porque hoje em dia a Prozis produz os seus próprios produtos, ou seja, tem uma capacidade de produção que não havia antes, e que também deu resposta a um desafio do crescimento das grandes empresas de e-commerce. Eu tenho neste momento clientes que estão a passar por este desafio que nós já tínhamos passado. Qual é que é o desafio? É que há empresas que têm dificuldades em vender. E o desafio é vender. Certo. A Prozis não tinha dificuldade em vender porque nós éramos muito bons no marketing, não é? Éramos e ainda são, não é? Ainda são. Eu acho que ainda melhor, agora ainda são melhores. A questão é que nós éramos muitas vezes limitados pelo stock. Okay. Ou seja, nós tínhamos dificuldade em comprar aos nossos fornecedores. É uma dor das lojas atuais também. Como? É uma dor das lojas atualmente, sim, não é? principalmente se estás a crescer muito. Exato. Ou seja, se tu estás a crescer muito, tu vais ter desafio de stock, desafio de cash flow, porque tens que ter sempre mercadoria. Os stocks depois têm validades, há produtos que vendes mais, outros vendes menos, alguns que vão para o lixo. Enfim, há aqui uma série de desafios que as pessoas não imaginam no e-commerce. E quando tu tens estes desafios, tu podes estar a crescer muito, mas chegas a um ponto que não cresces mais porque estás limitado pelos teus fornecedores, por exemplo, não é? Exatamente. E nós passamos várias fases, desde compra de marcas de outros. Aliás, quando a Prozis começou, vendia mais de 100 marcas, a maioria das pessoas não sabe. Depois criamos várias marcas próprias, chegamos a ter, salvo erro, 8 ou 10 marcas próprias da Prozis. Também muita gente não sabe. Hoje em dia são gamas. Se vocês forem ao site da Prozis, vocês vão ver lá as gamas, que a X-Core era a marca que vendia mais da Prozis, chegou a vender 8 milhões ou mais, salvo erro, por ano, só essa marca. Okay. Marcas como My Veggies, que hoje em dia é uma gama vegetariana da Prozis, etc. Tínhamos várias marcas, inclusive marcas para CrossFit, até isso nós tínhamos, marcas especificamente para atletas CrossFit. Então, porquê é que nós fizemos marcas? Porque os fornecedores não conseguiam dar vazão no que toca a stock. Segunda fase da evolução de crescimento da empresa, contract manufacturing, ou seja, começamos a produzir a nossa marca noutras empresas, não é? Também não aguentaram. Também não tinham capacidade de dar vazão ao que nós vendíamos. Até que chegou a fase de, fábricas. Então vamos fazer a nossa própria produção e a nossa própria marca. E hoje em dia acho que já não há esse tipo de constrangimentos. Há sempre algum constrangimento, acredito eu, não é? Mas foi o ciclo, não é? A evolução que a Prozis fez e que permite que a Prozis hoje em dia seja essa referência mundial que todos conhecem. Boa. Mas só aqui uma questão que tem a ver
exatamente com o que estavas a dizer, ou seja, falando também de clientes que tens e de uma fase inicial que as lojas e-commerce têm, mas já numa segunda fase em que eventualmente querem crescer e sentem que realmente há este problema dos fornecedores, tu então dirias que o caminho sempre de uma loja de e-commerce que é crescer terá que entrar aqui pela produção própria, ou Sim. não, terá que ser. Sim, esse é um dos principais conselhos que eu dou aos empresários quando eles atingem determinado patamar de crescimento e de faturação. Porque, principalmente se formos multimarca, temos um desafio muito grande. Porque quando nós... Vamos pegar um exemplo. Sim. Vamos trabalhar com 10 influenciadores. Ok. Se eu tiver uma loja multimarca, que marca é que eu vou promover? Não é? É difícil. Já temos aí um grande desafio. Sim. Vai ser a marca A, B ou C. Então, não estou a promover a minha marca, estou a promover a marca dos outros, estou a empurrar a marca dos outros. Então, faz sentido nós termos... Não tem que ser exclusivamente a nossa marca, mas faz sentido nós termos uma marca própria que nós vamos empurrando gradualmente e que chega a um ponto em que provavelmente a nossa marca vai substituir todas as outras marcas. Além disso, esta estratégia foi o que permitiu a Prozis chegar onde ela chegou. Porquê? Porque eu trabalho com empresários que têm marcas próprias e outros que não têm marcas próprias, ou seja, que vendem marcas de outras empresas. Uhum. No início, é mais fácil de trabalhar com marcas dos outros. Porquê? Porque os outros fazem um marketing por nós. Certo. Então nós só estamos a servir a demanda do mercado. As pessoas andam à procura daquela marca, vêm ter connosco e nós vendemos, não é? Portanto, isso é ótimo. É ótimo como estratégia de crescimento, de aquisição de clientes. Estamos a usar a marca dos outros para aquisição de clientes. Agora, no futuro, isto torna-se depois um problema, porque nós nunca vamos ter margem suficiente, nós vamos ser sempre mais um, não é? Porque há montes de gente a vender a mesma coisa e nós vamos ter este problema depois de, ok, como é que eu vou promover a minha marca? Vou dar os produtos dos outros? Não vou? Vamos ter sempre este problema. Então, o ideal é sempre nós criarmos um ativo próprio, não é? Criamos uma marca própria, porque nós já sabemos quais são os hábitos de consumo dos clientes, não é? Nós já sabemos quais são os produtos que eles mais querem. Exatamente, nós sabemos exato. sabemos mais até do que as próprias marcas, Isso. não é? Porque lidamos diretamente com o cliente e sabemos que eventualmente o cliente reclamou por causa disto ou por causa daquilo ou porque não gosta deste sabor ou whatever, não é? O que for. Isso permite-nos recolher muita informação de mercado e construir melhor do que as próprias marcas. Ok? Tu estavas até a falar relativamente disso e eu estava aqui a pensar em algo parecido, que é nas grandes superfícies, supermercados. Estava a pensar muito, eu pensava, porquê que o Pingo Doce e o Continente começaram a criar muitas marcas próprias, não é? Exatamente. É mais barato. Nós olhamos, não, mas a margem é muito superior. E estava a pensar muito, principalmente, por exemplo, o Mercadona, acho que 80 ou 90% é tudo marca própria. Marca própria. E é um dos supermercados que mais cresce, não é? Uhum. Um dos que mais cresce a nível mundial. E agora estavas a falar e estava-me a dar esse que a própria Amazon, sentido. se pensares na Amazon, o modelo deles foi esse. Ou seja, eu hoje em dia, se compras um cabo por um microfone, por exemplo, ainda há dias, por acaso mandei vir uns cabos que estava a precisar, é Amazon Basics. E tens várias marcas dentro da Amazon. Por exemplo, se for cabos ou tudo que seja tipo tecnologia, assim, coisas mais simples, cabos HDMI e coisas desse género, é tudo marca Amazon Basics. Existem outras marcas à venda? Existem, mas eles vão-te empurrar a marca deles, sempre. Okay? E a Amazon começou muito como revenda de usados, não é? Estilo, tinha muito essa parte. A Amazon começou... foi a vender discos e livros primeiro, exato. depois música, CDs, etc. E depois abriu o Marketplace, ou seja... e a lógica da Amazon tem muito a ver com isto que eu estava a falar, que foi também a lógica da Prozis, que é o conceito long tail, não é? Que é, vamos vender um pouco de tudo, não é? E depois de vendermos um pouco de tudo, vamos ver o que é que realmente vende muito. Pois, e o que o consumidor realmente quer. O que é que o consumidor realmente quer. Ou seja, eles têm o poder dos dados, não é? Isso. Então, a partir daí, aliás, a Amazon é muito criticada nos Estados Unidos, já não é de agora, já há muitos anos que tem sido criticada pelos vendedores por roubarem os clientes. Porquê? Porque a partir do momento que a Amazon identifica que aqueles produtos são muito vendidos, o que é que eles fazem? Ou contratam diretamente a marca que vendia muito para vender os produtos diretamente, ou seja, para a própria Amazon comprar e revender, ou fazem um produto semelhante ao produto que eles estão a fazer e competem diretamente com eles. Pois é, o Pingo Doce faz isso, não é? Sim, e isso arrasa, obviamente. Imagina se tu tens um negócio
que depende. Só da Amazon, e é uma das coisas que eu defendo, não dependas só de um canal, não dependas só da Amazon, não dependas só das redes sociais, não dependas só de whatever, porque de repente pode vir uma Amazon e fazer exatamente isso. Eu até te ia questionar, efetivamente, porque tu focas-te aqui muito na parte de construir a tua própria loja, mas tu não achas que, por exemplo, quem está a começar, quer que em vez de fazer o investimento todo na loja online, construir a loja online, etc., não faz mais sentido, por exemplo, colocar o produto à venda nos marketplaces, testar, perceber se tem saída e depois focar na parte da construção do e-commerce? Pode fazer. Aliás, nós ensinamos isso. Nós ensinamos que as pessoas devem sempre validar os produtos antes de criar uma estrutura pesada, vamos dizer assim, ou mais pesada. Não é que ter uma loja online seja uma estrutura pesada, acho que é uma estrutura leve, mas obviamente requer algum investimento para arrancar. Eu acho que sim, em algumas situações. Porque, por exemplo, se tu fizeres uma loja multimarca, não é? E vais para os marketplaces vender esses produtos, tu és mais um. Ou seja, tu na realidade estás a trazer a tua vantagem para o marketplace. O marketplace é que vai ganhar a vantagem, ele é que vai ficar com os clientes, não és tu que vais ficar com os clientes. Tu vais usar os teus produtos, o teu investimento e o teu tempo para o marketplace ficar com os teus clientes. Ok? Tu só estás mesmo a ficar com uma margem reduzida ali no meio. Por isso que eu não sou apologista disso. Agora, se tu tens marca própria, ok, aí vai com toda a força, porque é mais um canal de venda, é mais um canal de exposição. É como eu pôr numa prateleira premium no Continente ou no Pingo Doce. Aí faz sentido, que é a minha marca, ok? Portanto, temos que medir, não há uma resposta que dê para toda a gente, obviamente, mas eu acredito que se nós vendemos marca própria, sim, se nós vendemos marcas dos outros, se calhar é melhor começarmos com a nossa própria loja, porque os produtos já estão validados, eles já estão no mercado, percebe? Sim, não existe uma vantagem competitiva a estar a colocar. Sim. Não, e até ter produtos, pronto, eu já tive umas experiências de e-commerce, não tanto como tu, obviamente, e como muitas pessoas, mas tu tens produtos, outras marcas, mesmo a nível de SEO no teu site, acaba por funcionar bem, a pessoa pesquisa. Exatamente. E se tu estiveres bem ranqueado, pode a pessoa comprar. Aí, foi exatamente essa a estratégia da Prozis. Aliás, eu quando comecei, a minha primeira tarefa, vamos dizer assim, na Prozis, nos primeiros 3 meses da Prozis, eu não fiz nada a não ser estudar SEO e implementar SEO. E naquele verão, eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo lá e diz assim, eu não sei o que é que vocês fizeram, mas naquele verão a Prozis apareceu no mapa em todo o lado. E foi literalmente uma estratégia de SEO, que é pegar nas marcas, como tu estavas a dizer, Daniel, marcas e produtos que as pessoas já conhecem, que já pesquisavam, e que já pesquisam, e posicionar as páginas desses produtos no Google. Foi assim que a Prozis apareceu no mapa. Portanto, quem tem lojas online está a começar a querer montar loja online e de multiprodutos, já sabe. É encontrar aqueles produtos que efetivamente são pesquisados. Sendo que foi em 2008. Pois, exatamente. Hoje em dia havia 10 pessoas na internet. Hoje em dia estás a concorrer com toda a gente, com o Continente, com a Amazon, com toda a gente. Não é? E pegando nisso mesmo, como é que estes pequenos players podem competir eventualmente com estes grandes players que parece que dominam o mercado, façam o que quiserem, dominam? Sim, é uma excelente pergunta e eu próprio, não é? Todos os dias faço esta pergunta porque não é que eu tenha, mas eu quero ajudar as pessoas que estão a começar, que não é fácil, é sempre mais fácil ajudar alguém que já tem um negócio do que alguém que está a começar do zero, pelo menos nesta área, não é? O que eu procuro é estimular nas pessoas que elas se diferenciem ou com a sua própria marca, a marca pessoal, por exemplo, pode ser uma marca pessoal. Há pessoas que têm marca pessoal e só com isso já conseguem alavancar muito as suas vendas ou a sua marca de produtos, neste caso. Ou nicho mesmo, ou nichar mais do que se calhar elas esperam, porque muita gente, quando eu falo em nicha mais, elas nicham de uma forma muito superficial. Ou seja, por exemplo, sei lá, nicha nos suplementos, e a pessoa vai dizer assim, ok, vou vender suplementos, sei lá, para futebol, por exemplo, vamos imaginar, já é nicho, mas nicha mais, vai mais, olha, atletas de futebol femininas, já é mais nicho ainda, não é? Então, se tu te especializares, não tens concorrência, não é? Eu costumo dizer às pessoas que se te dói os dentes, vais aonde? Não vais à médica de família. Não convém. Não é? Então, temos que, se queremos diferenciar-nos das Amazonas desta vida, temos que ser especializados em alguma coisa. Portanto,
é o teu diferencial, digamos assim. Ou então, podes ter alguma vantagem competitiva que ainda não foi explorada no mercado, que é cada vez mais difícil, ou porque se calhar tu tens pode ser um familiar que fornece produtos que se calhar outras pessoas não arranjam, ou que tem preços que os outros não arranjam, ou que whatever, ou seja, qualquer que seja essa vantagem competitiva, se tu tiveres isso, se tiveres acesso a isso, não é? Pode ser um fornecedor num país qualquer que os outros não têm acesso, pode ser um produto que ainda não está no mercado. Ok, se tiveres acesso a isso pode ser por si só uma vantagem competitiva grande. Mas hoje em dia já não basta abrir uma loja e pronto, e vai funcionar. Nós temos mesmo que ter claramente a noção de onde é que nós somos diferentes. Porque se não tivermos isso, vai ser muito difícil. Sim. Imagina que eu quero construir uma loja online. Quais é que são aqueles produtos ou que tu hoje vês com tendência pode resultar? Imagina que eu não percebo nada, não tenho produto, mas Só queres ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Quais é que são... Exatamente. Quais é que são aqueles produtos que tu vês que são tendência? Lá está. No passado vocês viram que a suplementação poderia bombar. Sim. Houve essa visão. Tu hoje, na tua visão, o que é que tu olhas que pode vir a funcionar lá na frente, que hoje ninguém está a ver? De certeza que tu deves... Vai dar spoiler aqui. Essa pergunta toda a gente me faz, não é? Claro. Eu respondo sempre, não faço ideia. O que eu respondo não é tanto sobre saber, é mais como descobrir, ok? Acho que é mais por aí, o caminho. Como é que nós descobrimos? E, pessoalmente, o que eu procuro é não inventar a roda. Vamos à procura daquilo que já está a funcionar. Normalmente, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, estão sempre uns anos à frente. Ainda estão uns anos à frente. Seja em consumo de produtos, seja em tendência de mercado, não é? Por exemplo, sei lá, há uns anos atrás, se calhar, ninguém ouvia falar em sei lá, um osteopata, não era uma coisa muito comum. Hoje em dia já toda a gente vai ao osteopata, ou quiroprático, ou o que é que seja, não é? Portanto, mas isso vem de onde? Vem de culturas lá de fora. Pode ser da Ásia, pode ser dos Estados Unidos, não é? Então o que eu acho é olhar para as tendências que estão a acontecer lá fora. Isso não há dúvida que se estão lá fora vão chegar aqui mais tarde ou mais cedo, ok? Portanto, é uma forma. Outra forma é, hoje em dia quando comecei, não tinha, por exemplo, as redes sociais, não é? Não tinha os TikToks, não tinha essas coisas. Hoje em dia nós conseguimos... O ChatGPT, por exemplo, não é? Hoje em dia nós conseguimos, através de alguns hashtags, alguns canais específicos, descobrir quais são as tendências. Por exemplo, inclusive no TikTok, nós conseguimos ir ao TikTok e colocar um hashtag Amazon Finds, por exemplo, ou TikTok Made Me Buy It. São tudo hashtags de produtos tendência de venda, seja na Amazon, seja no TikTok. Por exemplo, eu estou só a dar dois exemplos, não é? Sim. Inclusive há sites que são agregadores de tendências de produtos, ok? Outro exemplo de uma ferramenta que cada vez é mais usada hoje em dia no e-commerce não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta chamada Exploding Topics, que é uma ferramenta que mostra, faz uma curadoria de produtos e de pesquisas, não é só produtos, são de pesquisas, de conceitos, vamos chamar assim, de Google Trends. Ou seja, toda a gente fala de Google Trends, SN, é muito fixe. Ok, mas o que é que eu procuro no Google Trends? Essa aqui é a dificuldade, é andar a testar 300 mil expressões diferentes. Nunca mais lá vamos chegar. O que o Exploding Topics faz é uma curadoria de tudo o que está a explodir no Google Trends. Ok? Então, a partir daí, por exemplo, nós já conseguimos ter quase como uma amostra do futuro. Tipo, ok, isto está a ter uma explosão neste momento. Se mantiver mais ou menos com este crescimento, provavelmente vai ser uma tendência de produtos. Isto não é só para produtos, ok? Pode ser para produtos, pode ser para, sei lá, serviços também, pode ser para outras áreas de interesse que nós podemos ter. E a partir daí podemos criar algum negócio. Pode ser também infoproduto, também pode ser outra coisa global. Qualquer. Portanto, estamos a falar de Google Trends a nível global. Sim, a nível global. Se vocês depois darem uma vista de olhos, vocês vão ver que nesse site Exploding Topics vocês vão ter já uma amostra de vários conceitos que é fácil de perceber que realmente isto faz sentido. Vou dar um exemplo. Eu consumo bastante suplementos, não é? E sei mais ou menos que tipo de suplementos é que estão a sair, que coisas é que estão a funcionar melhor. E recentemente eu comecei a tomar um suplemento de magnésio para dormir melhor. Coincidência ou não, apareceu-me no Exploding Topics, que estava a ter um crescimento de pesquisa brutal, não é? Então isto é apenas um exemplozinho de como aquilo que são os comportamentos do dia-a-dia que nós vamos fazendo,
depois aparecem nestas pesquisas. Sim. E as redes sociais têm também ajudado, efetivamente, produtos que à partida parecem ser banais, não é? Sim. Mas explodir. alguma coisa, Sim. uma curiosidade, alguma coisa chocolate, específica, por exemplo, eu ia falar disso do chocolate chocolate do Dubai, agora que em Portugal Assustador. já não existe em lado nenhum. Também houve outro caso nos Estados Unidos que eram umas gomas de manga, que foi uma pessoa que fez um Reels tipo a provar a forma, aquilo explodiu nos Estados Unidos, desapareceu do mercado. Sim. Depois começa a ser um bocado a tendência das pessoas, pegam naquilo, vou comprar os chocolates e vou vender 100 euros no LX. Isso está a acontecer. Aconteceu foi no Lidl, não sei se recordam foi daquela dos chinelos essas coisas assim. Sapatilhas e assim. Sim, sendo que, na minha opinião, isso não é tendência. Isso é uma tendência fabricada. É o hype. É hype, exatamente. É hype, ou seja, eu pessoalmente nunca iria construir um negócio em cima disso. Exato. Porque isso morre, isso aparece e desaparece. Não é? E como é que se diferencia de tendência do hype? Como é que tu analisas isso? Ok, isto aqui não vai durar no mercado. Sim, eu acho que tem a ver com comportamentos, ou seja, eu pessoalmente uso um site chamado Trend Hunter, já agora, se vocês quiserem pesquisar, que é precisamente um site que mostra várias tendências de comportamentos e de várias áreas diferentes, não é? E eu acho que pelo menos para mim, é a forma mais lógica de nós anteciparmos um bocadinho o que é que vai acontecer, não é? Observar o que é que está a acontecer na nossa sociedade, identificar algumas tendências que estão correlacionadas, e depois a partir daí é um pouco senso comum. Eu pessoalmente uso o GPT para fazer isso, por exemplo. Eu faço conversas, não é? Há muita gente que agora vai no carro a conversar com o GPT. Eu faço isso também e exploro muito com perguntas como essa, que é o que é que está a acontecer no mundo que vai continuar a crescer e que se pode tornar numa tendência de consumo. Eu faço este tipo de pesquisas com a inteligência artificial. É algo que as pessoas também podem fazer. Por isso que eu digo, eu não gosto tanto de dar a resposta do género, é isto que vai acontecer. Eu gosto mais de como é que nós podemos descobrir, não é? E uma das formas também é essa, questionar quais são as grandes tendências que vão originar outros hábitos de consumo. Só para dar um exemplo, eu há dias fiz uma pergunta que foi precisamente ao ChatGPT, que tinha exatamente a ver com isto, que era, a pergunta era qualquer coisa deste género. O que é que está a acontecer no mundo nestes últimos 3 anos que provavelmente vai criar novos hábitos de consumo e que produtos é que podem dar resposta a estes novos hábitos? Ok? Sim. A partir daqui eu tive N de respostas, não é? Claro. Por exemplo, algumas delas eram acessórios para, por exemplo, tudo que é podcasts. Não era só acessórios podcasts, havia acessórios podcasts, havia acessórios para... Fiz uma pergunta parecida. Já sei. Acessórios para robôs em casa inteligentes, seja para robôs para cortar a relva, certo. não só para robôs para aspirar a casa, ou seja, deu-me ali uma série de ideias de negócios para, de certa forma, dar suporte àquilo que já está a acontecer, não é? A nível alimentar, deu-te? Sim, várias vezes me dá, quando faço perguntas. Mas eu não fiz... Estás a falar nesta pergunta em específico que eu fiz? Sim. Não, por acaso não. Pois. Deu-me mais coisas tecnológicas. Por acaso eu falei, porque eu pedi nos principais segmentos, não é? Eu fiz essa pergunta também e obviamente foi ao lado tecnológico. Sim. E foi a indústria alimentar. E na indústria alimentar falava muito sobre tudo o que fosse alimentos à base de larvas, insetos, etc. Porque basicamente dizem que a produção, o mundo está a crescer, a produção alimentar já não está a dar conta à quantidade de pessoas que existe no mundo, então vai-se ter que começar a buscar outro tipo de... E já comi. Sim, já Ásia, comi uma vez, mas é na uma Ásia. vez. Não, mas é que agora cada vez mais, eu não sei, Eu em percebo, Portugal tem acho que já lógica entrou, isso. existe bolachas com base de farinha de... Sim. É Tens muito de comum começar já. a olhar para os ingredientes. Sendo que isso já Não como não é... bolachas. Isso já não é recente, que é engraçado. Ou seja, aquilo que parece recente, já há 10 anos nós, na Prozis, já tínhamos produtos desses. Ok. Já existia. Vais deixar de comprar a Prozis? Não. Não, agora se calhar não tem, mas Agora na é altura capaz de lembro de ter. ter alguns produtos desses. Lasanha da Prozis. Lasanha da Prozis. Eu queria entrar aqui um bocadinho,
porque eu introduzi essa força. Tu vais falar relativamente à Fórmula XN. Eu queria entrar. É exatamente, porque eu queria ir por aí também. Exato. Boa, força. Que é o quê? Eu falei disso na introdução e queria que falasse aqui um bocadinho do que é isto para quem nos está a ouvir lá em casa, porque efetivamente já ajudaste centenas de empreendedores a lançar negócios online, mas um bocadinho o que é isto e quais é que são se calhar aqueles próximos passos desse projeto. Bom, a Fórmula XN, quando nós criamos, isto já foi há 5 ou 6 anos, nós tínhamos um objetivo que era juntar dois mundos que têm a ver com o meu mundo, que o meu mundo tem mais a ver com o marketing digital e o e-commerce, e o mundo do Nuno, que é meu sócio, que tem mais a ver com o desenvolvimento pessoal. Ele durante muitos anos foi sócio de uma empresa dessa área e trabalhou nessa área. E eu, nos últimos anos que colaborei com a Prozis, fui fazer formação nessa área. Na altura conheci o Nuno e ele na altura teve a amabilidade de me oferecer uma formação de PNL. E desde que eu fiz essa formação a minha vida mudou completamente. E eu percebi que estava-me a passar ao lado muita coisa, mesmo muita coisa. Ou seja, muita coisa que eu não sabia, que era importante para mim e para nós todos, e que eu não sabia. Então quando fui fazer a formação, fiquei fascinado e apaixonado por não só por PNL, mas pela área do coaching, tudo que seja a área de desenvolvimento pessoal. E nós, depois quando decidimos juntar-nos e fazer este projeto, nós pensamos primeiro, ok, nós queremos ajudar as pessoas a serem empreendedores, a aproveitarem esta grande oportunidade da internet, não é? Porque a pessoa fala do marketing digital, eu gosto mais de falar da oportunidade da internet, porque a internet é que permitiu isto tudo que está a acontecer hoje em dia, ok? Seja marketing digital, seja o que for, seja vendas online, o que for. Então, nós queremos juntar esta área das vendas online com o desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque nós percebemos que podíamos ser muito bons na parte técnica, vamos chamar assim, mas depois faltava sempre a componente pessoal, a componente de mindset, a componente de bloqueios, de crenças, e nós percebemos que a junção destas duas coisas era muito mais poderoso. Okay? E daí que surgiu a Fórmula XN. A Fórmula XN é a junção entre a parte do digital, das vendas online, com o desenvolvimento pessoal e com a ação. A ação, porque sem a ação não vai acontecer nada. E a ação vem do desenvolvimento pessoal também. Porque se a pessoa não consegue eliminar as suas próprias barreiras, vamos dizer assim, não vai acontecer nada. Não é? E vocês falam com muitos empreendedores e empresários, de certeza que toda a gente fala nisto, que é muitas vezes o que nos está a impedir de chegar onde nós queremos não é a nossa capacidade técnica ou equipa ou o que for, muitas vezes somos nós próprios, não é? E nós percebemos isto, e eu percebi isto quando comecei a estudar sobre mim próprio, não é? Daí surgiu a Fórmula XN, e a partir daí nós começamos a ajudar as pessoas não só a alavancar vendas, primeiro a alavancar as vendas online, principalmente para quem já tinha negócios de e-commerce, ou seja, empresas que já tinham lojas online, que já estavam a fazer alguma coisa com o objetivo de crescer, de internacionalizar, enfim, de tornar as empresas mais lucrativas, e também ajudar quem está do zero, que é um desafio muito grande, é muito mais desafiante. Aliás, quando o Nuno me falou disso, disse, pá, tu és maluco, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ensinar esta malta a criar uma loja e a vender isto, é muito complexo. E não vou dizer que não. O nosso trabalho e a nossa missão é tornar as coisas mais simples, que é um desafio, tornar as coisas simples, não é? Aliás, basta ver o iPhone que o Steve Jobs fez. Exato. Aquilo deve ter sido muitos anos de trabalho até chegar até ali. Fazer o simples é difícil. Mas o que nós fazemos e que temos feito ao longo destes anos foi educar o mercado, ajudar pessoas a empreender online. Muitas das vezes as pessoas são empreendedores de primeira viagem, não é... Ou seja, na realidade nós não estamos a ensinar a criar negócios online ou lojas online, nós estamos a ensinar as pessoas a empreender. E esse foi o desafio que eu não estava à espera. Eu não estava preparado para isso. Surgem muitas dúvidas, muitos bloqueios. Então nós, para além de sermos se quisermos chamar mentores de e-commerce, nós também acabamos de ser um bocadinho coaches das pessoas, mas também tem a ver com o que nós queremos fazer, não é? Como é óbvio. Mas é desafiante, é realmente desafiante. Portanto, nós temos ajudado as pessoas a criarem lojas, a alavancarem as lojas, e depois trabalhamos com mentorias, com cursos. Temos também, neste momento, temos uma agência que também faz criação de lojas online. Também fazemos gestão de marketing de lojas online.
E também temos, acho que fomos a primeira empresa portuguesa, acho eu, a criar uma inteligência artificial para e-commerce. Aliás, portuguesa, e se calhar não deve haver muitas no mundo. Criamos uma ferramenta de inteligência artificial para e-commerce que ajuda os empreendedores também a facilitar-lhes a vida, ou seja criar textos de produtos, seja otimizar para o SEO, seja criar as campanhas, as newsletters, os artigos do blog. Nós criamos uma ferramenta que, no fundo, mesmo que tu sejas leigo na matéria, tu consegues criar um bom resultado. Porque fizemos uma série de prompts optimizadas e permitimos que as pessoas configurem a ferramenta ao seu próprio negócio. Ou seja, elas não têm que estar sempre a fazer os mesmos pedidos, configuram uma vez e depois está pronto para utilizar. Inclusive até é usado por algumas agências, porque algumas agências têm vários clientes, então é fácil depois só chegar lá e carregar no botão e dizer agora vou fazer para este cliente, agora vou fazer para este cliente. Então facilita ali o processo de criação, principalmente de criação de conteúdo. Portanto, é isso que nós temos feito e é assim que nós ajudamos o mercado português. Nós já passaram pelas nossas formações, cursos, 1.400, 1.500 pessoas. Nem toda a gente queria loja online, para ser transparente. Era bom, mas não é possível, porque muita gente depois desiste também, não é? Mas acredito que o impacto que nós tivemos foi mesmo muito grande, principalmente na educação do mercado, que ainda está muito verde. Em Portugal ainda sentimos o mercado muito verde. Muito mesmo, muito verde. Porque há muito pouco conhecimento e as pessoas ainda encaram o online como um canal e não como quando as pessoas criam uma loja, elas olham para aquilo como marketing digital e não como uma loja. Ou seja, se eu vejo muitas empresas que às vezes têm uma rede de lojas e não olham para a loja online como mais uma loja. É um canal. É quase como se fosse a forma deles divulgarem o resto do negócio. Mas não é. Na realidade, se não encararem a loja online como mais uma loja, ela não vai funcionar como as outras, como é óbvio. Não é? E às vezes temos lojas que nos ocupam e que nos obrigam a investir recursos muito grandes, sei lá, às vezes lojas que têm rendas de 3, 4 mil euros e têm despesas muito grandes com colaboradores, etc. E vemos empresários que não estão dispostos a investir 1.000 ou 2.000 euros numa loja online. Que não faz sentido nenhum, porque basta olhar para os exemplos que nós conhecemos, não é? Como Prozis e outras lojas assim, que são pure players, que só vendem online e que vendem 300 vezes mais que essas lojas todas. Sim. Então acho que é também um bocadinho de mentalidade que não está... que não se adaptou ainda a esta nova realidade. E esse é um desafio que nós também temos lutado, que é educar o mercado, mostrar que é preciso investir nesta área se nós queremos realmente crescer. Não é só dar um jeitinho, que é o que a maioria das pessoas faz. Vamos dar aqui um jeitinho, faz aí qualquer coisa e põe aí o fulano, o cicrano, que tem umas horas disponíveis a fazer o marketing da loja online. Depois não há milagres, não é? O marketing qualquer pessoa serve. Exatamente. Portanto, não há milagres. Nós vemos os grandes casos de sucesso, são empresas estruturadas como uma empresa normal, só que simplesmente vendem online. Isso. E ontem estava a comentar isso com uma moça, que ela faz parte de ela é o departamento de marketing de uma empresa grande. Até. É a única pessoa. Bastante. Isso acontece muito. E ela estava meio que a desabafar comigo. Parece que em Portugal ainda há muito esse estigma, não é? De que o marketing qualquer pessoa serve e uma pessoa do marketing tem que saber todas as áreas, tem que fazer tudo e mais alguma coisa. E o marketing existe efetivamente várias especializações. Ou seja, o marketing a pessoa não tem que saber fazer campanhas, não tem que saber fazer SEO, não tem que fazer design, não tem que fazer vendas. É importante saber um pouco sobre isso tudo, mas se uma empresa, o departamento de marketing é unicamente uma pessoa, é normal que não vai haver tantos resultados quanto se tu tivesses uma equipa multidisciplinar no marketing. Exatamente. Parece que ainda custa muito entender aos empresários essa parte, que o marketing é uma veia muito importante do negócio, se não a mais importante. Custa, isso tem a ver, lá está. E também o nosso papel, e vocês também estão a fazer o vosso papel, inclusive aqui com o podcast, mas eu também assumo muito esse papel derivado da oportunidade que eu tive na minha vida, também sinto que é um pouco a minha obrigação partilhar com as pessoas como é que as coisas têm que funcionar, ou como é que elas funcionaram para nós, pelo menos, ou como é que funcionam para mim. Se me perguntarem como é que eu faria, eu vou-lhes dizer como é que eu faria. Agora, não vou andar aqui às brincadeiras, não é só dar um jeitinho, não é só
arranjar umas horinhas para fazer as coisas. Não, é para levar as coisas a sério, porque senão não vamos ter hipótese. E uma coisa que vejo acontecer muito vejo muitas lojas, e obviamente aqui eu vou falar da minha área de e-commerce, embora há outras áreas com as quais eu tenho contacto, mas esta é a área que eu conheço melhor. Vejo muitas lojas lá fora, francesas, espanholas, alemãs, a venderem em Portugal, que roubam o mercado português, porque não há maturidade no mercado português para fazer concorrência a essas lojas. E eles vendem cá, com lojas em português, com e-mails em português, com tudo em português, e as pessoas nem sequer dão por ela que são lojas estrangeiras. E chegam aqui em 24 horas ou 48 horas as encomendas. Okay? Como é que eu sei isso? Porque eu sou cliente de algumas e descobri que eram estrangeiras. Lá está. Percebes? Eu fazia as minhas encomendas normalmente, não sabia de onde é que eram as lojas, parecia-me lojas portuguesas, mas quando recebes as encomendas e quando começas a olhar nas entrelinhas, começas a ver, afinal, isto não são lojas portuguesas, são ou espanholas ou alemãs. E a mim custa-me ver, não é que eu tenha nada contra as lojas estrangeiras, sim. Sempre comprei em lojas estrangeiras, mas custa-me ver que o mercado não esteja a reparar nessas coisas. Mais tarde ou mais cedo vai ser tarde demais. Mas tem a ver com falta de conhecimento, tem a ver com o mindset português, cultural, o que é que eu acho que é essas duas coisas, as duas coisas, ou seja, tem a ver com... Primeiro eu diria que cultural, obviamente que eu estou a generalizar, também há pessoas boas a fazer bom trabalho, mas eu acredito que tem a ver com o que é cultural, que é, ou seja, não ter um espírito de arriscar um pouco mais, não é? Há dias falava com a minha professora de espanhol e ela é portuguesa, mas ela faz questão de dizer, não, mas eu sou a primeira espanhola. Mas então porquê? Porque eu identifico mais com a mentalidade dos espanhóis. Mas porquê que se identifica mais? Porque aqui em Portugal o pessoal ainda é um bocadinho, não arrisca tanto e tem medo das coisas. E isto são palavras dela, não são minhas, ok? E eu acho que existe realmente isso. Existe um aspecto cultural que ainda temos que trabalhar, que nos está a impedir, porque nós somos muito bons, não é? Toda a gente diz a mesma coisa. É isso, exato. Mas então o que é que nos está a impedir se somos tão bons? Eu acho que é isso mesmo, é o medo, é o receio, é alguma coisa que nós temos na cultura que nos impede de arriscar um bocadinho mais, não é? Porque de resto nós temos. E então, eu acho que também é nesse papel que nós fazemos, que é, vamos então ajudar as pessoas, na medida do possível, educando o mercado, desbloqueando algumas coisas que a gente possa desbloquear com a ajuda também do nosso conhecimento na área de desenvolvimento pessoal. E quem sabe, vocês também fazem esse trabalho, outras pessoas da nossa área fazem esse trabalho, quem sabe daqui a uns anos nós estamos melhores, todos nós, não é? Sim. Porque não é só, como dizia há bocadinho, não é só uma questão financeira, acho que é também uma questão, pelo menos para mim, de impacto, até porque eu tenho 2 filhas, não é? E eu quero deixar para as minhas filhas pelo menos um país melhor. Exato. Sim, até às vezes leva a esse questionamento, não é? Um povo que foi pioneiro, que conquistou, que avançou, que arriscou, povo, não é? empreendedor. Somos dos primeiros mesmo. Exatamente, a questão é essa. Será que foi acomodação? Não sei, eu tenho uma teoria para isso, e até tenho um vídeo para vos, agora não vou obviamente partilhá-lo, mas depois posso-vos enviar, que é um vídeo de um senhor, eu acho que ele é americano, e ele faz precisamente essa análise, porque é que os portugueses, que são um povo extraordinário e tal, ele próprio diz isso também, porque é que eles são tão, não arriscam tanto, não empreendem tanto, porque é isso, não é? Eu não vou fazer spoiler do vídeo, mas eu vou explicar só, resumir basicamente a conclusão que ele tira, depois vocês, se quiserem ver o vídeo, eu até posso-vos enviar para colocarem nas notas. Mas basicamente a análise que ele faz, ele pensou em várias hipóteses, inclusive uma delas era, uma hipótese que ele colocava era, será que é do fado, que é assim uma música que é um bocado melancólica? O fado reflete um pouco reflete também. Um bocadinho, reflete, mas não tem a ver com o fado segundo ele, não é? Certo. E o que ele analisou e a conclusão que ele tirou é que tem a ver com aspectos genéticos e com aspectos que vêm dos nossos antepassados, dos descobrimentos. Ou seja, quem é que viajava para os descobrimentos? Eram as pessoas corajosas. Porque elas sabiam que provavelmente não iam regressar. Muitos deles morreram no mar. Não é? Então quem é que ia? Eram os corajosos, eram aqueles realmente que arriscavam. Morreram. E quem é que ficava? Exato. Era aqueles que os velhos do Restelo. É muito interessante essa teoria. E esta é a teoria dele e faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, como é que mudas isto, não é? Se realmente for isso, demora décadas, demora séculos. Neste caso foram séculos, não é? Portanto, eu acredito que isso tem uma componente de genética e para mudar isto vai demorar tempo. Portanto, também cabe-nos a nós fazer este trabalho, não é?
Não, é muito interessante e faz muito sentido, mas assusta-me ao mesmo tempo. Sim. Porque isso não leva a pensar que ainda vai demorar ainda mais Mas tempo. é bom tomarmos consciência. Sim, Porque se claro, não tomarmos claro, consciência claro. das coisas que acontecem ou que aconteceram, Sim, nós não sim. conseguimos mudar comportamentos. Sim. A primeira coisa que temos que fazer é porque é que aconteceu, não é? O que é que levou a isto? Então, se isto levou a este resultado, então vamos ter que mudar já. Quanto mais cedo mudarmos, Era bom melhor. era perceber como é que nós chegamos a ter pessoas assim, Pois. corajosas, não é? Sim. Como é que nós chegamos a essas pessoas? Eu acho que também tinha a ver com circunstâncias da com as vida. necessidades. Porque hoje em dia toda a Pois é gente vive isso. confortável. Pois não é, isso, toda a isso. gente tem comida na mesa. Naquela altura, imagino que as pessoas passassem fome Claro. e morriam de doença, não é? Então não tinham muito a perder. Se calhar ir num barco tinham comida, pelo menos para o caminho, Sim. não é? Tinham uma oportunidade de vida. Sim. Consta-se naquela altura, lá está, as tripas à moda do Porto, vocês sabem a história. Sim. Sim. A história é porque a carne ia para. Então a comida era melhor, Exatamente. supostamente, Era, da não que é? ficava cá. Sim. Mas é muito interessante. Muito interessante. Boa. Boa. Olha, vamos para os jogos. Vamos, sim, senhor. Apresentas? Apresento Isto aí. um pequeno contexto de dilema. Um pequeno contexto, um dilemazinho, 3 opções. Podes depois ver aqui o que é que. Vamos ver o que é que daqui sai. Uhum. Vamos lá ver. Ora bem, tu estás a liderar um e-commerce que está a crescer rapidamente. Surge-te uma proposta de uma grande empresa de capital de risco para investir 10 milhões de euros com uma condição. Eles querem implementar um novo modelo de negócio baseado em marketplaces, tipo Amazon, que eliminaria completamente a tua ligação direta ao cliente e a tua identidade de marca. Falamos um bocadinho disto aqui. Portanto, qual é que seria aqui a tua estratégia? 1. Aceitavas o investimento e transformavas aqui radicalmente a operação. B. Recusavas o investimento para manteres a tua autonomia, a relação direta com o cliente e valores da marca. Ou fazias aqui uma espécie de uma fusão parcial em que mantens o teu modelo, mas usas parte da estrutura deles para escalar. Ok? Se quiseres pode haver uma D. Pode, D, E, F, o que quiseres. Aqui é que mandas. Ok, só para recapitular, a condição A Regi dele... pode voltar atrás. Sim, é melhor. Exato. A liderar, ok. Não, uma grande investição de uma proposta para uma empresa de investir 10 milhões de euros com uma condição, ok. E, ok. Eu vou ignorar um bocadinho as respostas, vou ver o que é que surge aqui. Força. Bom, o que é que eu fazia? Portanto, Eu acho que vai depender um bocadinho do ponto de partida que aqui não diz, não é? Uhum. E é, se eu já estivesse a crescer no meu negócio, independentemente de ter capital ou não, provavelmente iria recusar a oferta. Tendo que o capital aqui era importante. Sim, se eu já estivesse a crescer, Sim, não é? exato. Num ritmo que fosse sustentável para Certo. o negócio, e se a condição deles fosse, não, tens mesmo que entrar em marketplace, provavelmente iria recusar, a não ser que eu tivesse marca própria já. Se eu já tivesse marca própria, ok, aí faria sentido para mim ir para os marketplaces. E aí poderia usar isso como uma alavanca muito grande para crescer. Agora, nunca de forma exclusiva. Nunca. Porque aí iria rejeitar o negócio, de certeza absoluta. Porque acho que era, no fundo era quase como ok, eu aceitava o dinheiro, mas depois já estava, na minha opinião, a matar o negócio à partida, porque Claro. iria estar sempre condicionado a apenas um canal de vendas e nunca iria conseguir ter a minha própria base de dados, a minha própria plataforma e expandir se calhar para outros canais, não é? Boa. Muito bem. Temos aqui uma D. Temos aqui uma D. Muito bem. Muito bem. Boa. Respondido. Boa, Rui. Então, olha, este negócio está a crescer. Está, efetivamente. Está em expansão. Isto leva-nos aqui ao nosso ROI Team. Basicamente, agora vamos ter que escolher dentro de um saquinho 4 C-levels. Vamos ter que escolher um CEO executivo, um CEO, que é um executivo, um CMO, um CFO e um COO, de marketing, finanças e operações. Dentro daqui de um saquinho que tem personalidades, vais tirar 4 viradas para baixo e depois revelas a mostrar para a câmara e depois tu tomas a decisão. Confirmar se está tudo aqui ok, virado para baixo. É um está e-commerce. assim. É um e-commerce, Exato. exatamente. Vais escolher aqui o teu painel. Baralhaste. Baralhei, sim. Eu estou a baralhar outra vez. Ok. Tiro um de cada vez, não é? Sim. Podes tirar os 4 para baixo e depois Assim? mostras. Ok, tiro para É baixo. isso. Um. Ele já viu um, ele já viu. Não vi o nome ainda. 2. Ok.
3. Ok. Muito bem. Agora mostro, não é? Ali para a câmara. Mário Ferreira. Mário Ferreira. Nuno Ferreira Pires. Nuno Ferreira Se não Pires. conheces algum, depois. Dolores Aveiro. Lourdes Ok. Aveiro. E José Neves. José Neves. Ok. Ok. Conheces todos? Não Não, ok. conheço aqui o Nuno Ferreira Pires, não sei quem é, por CEO acaso. da Sport TV, formado em marketing, teve na Compal também, Ok. na parte de diretor de marketing, acho eu. Ok. Então é um CEO, CEO, CMO, CFO e COO. CFO e CEO. Ok. É desafio isto, que eu não conheço, não conheço esta pessoa. Bom, Temos aí o José Neves já teve Hum. na loja. não é? olha, Uma grande loja. eu escolhi o Mário Marketplace, Ferreira. exato. Eu trabalhei com o Mário Ferreira Ah, boa. quando tive a minha agência, conheço relativamente bem. Trabalhei diretamente com ele, por acaso. Boa. Escolhi o Mário Ferreira como CEO, que realmente tive a experiência com ele e acho que ele é um excelente CEO. Acho que é mesmo um excelente empreendedor, um excelente CEO. Portanto, este está eliminado. Depois, epá, isto agora é difícil. Porque, ok, aqui o Nuno é da área do marketing, mas eu não conheço muito bem. Aqui a senhora Dolores, Certo. portanto, era COO, CMO Falta e... finanças, finanças, marketing ok. e operacional. Opa, finanças da Dolores Aveiro. Porque, opa, é uma mãe, tem que gerir o orçamento familiar. Pode ser que faça aqui um melhor trabalho do que o José Neves, por exemplo. Que eu acho que o José Neves não era bom para CFO. E as mães são poupadinhas. Pois São. são. Pá, depois aqui para marketing, talvez o José Neves. Ok? Porque apesar de tudo e agora dos episódios da Farfetch, ele foi muito bom a vender a Farfetch, porque Sem senão dúvida. não tinha conseguido fazer Sem o que dúvida. fez. Não há como. E vender mesmo às vezes com uma avaliação que não era real. Isso, exato. Portanto, José Neves e resta aqui o Nuno, pronto, Nas operações. nas operações. Muito bem. Espero que seja um sucesso esta empresa. Certamente. Tu é que E és podem-me o- consultar se quiserem. Posso fazer consultoria? Não, porque tu O negócio é teu. O negócio é teu. Ah, ok. Tu és investidor, é que és sou o chairman, tu- és o exatamente, chairman. tu és o chairman. Se não der certo, a Pois, responsabilidade o é tua. Muito Boa. bom. Perfeito. Aqui uma última questão, antes de irmos. Para quem está aqui a começar e quer lançar a sua loja online, possivelmente, ou até empreender, seja em que ramo for, quais é que são aqueles primeiros passos que devem realmente dar e não ultrapassá-los, digamos assim, não passar à frente? Olha, primeiros passos, já falámos um bocadinho há bocado, que é ter um produto que tem demanda, não é? E isso nós só sabemos testando, não é? Nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, a nossa pesquisa. Pode ser pesquisar através daquilo que está a funcionar lá fora, pode ser criando um produto que ainda não existe, que resolve uma dor que eu tenho ou que o mercado tem. Existem várias estratégias para fazer isso, mas é importante passar pelo processo de demanda. E quando falo em demanda ou validar a demanda, não é só perguntar aos amigos se eles gostam. Certo. É fazer o teste de venda. Eu estou a rir. Conheço casos. Conhece, não é? Claro. É fazer o teste de venda. E quanto mais não seja, como falou há bocado o Daniel, colocar num marketplace. Às vezes até pode ser nos marketplaces gratuitos, no Facebook Marketplace. Isso. Às vezes pode ser Na se a pessoa, Vinted. na Vinted. Vinted Às da vezes se a vida. pessoa estiver Exato. à vontade com algumas ferramentas, é fazer uma landing page. E isto é uma estratégia gira. Já agora fica aqui para os ouvintes, que coloca o produto numa landing page ou eventualmente num carrinho de compras qualquer, pode ser qualquer um, Shopify, Shopkit, whatever, Jump Seller, existem muitos. Coloca o produto lá, sem stock, e depois quando Sim, Quando sem a pessoa vai- stock. Ok, não tens stock. pode ter stock, Ok, pode ter ok. stock. Eu disse sem stock, mas pode também estar sem Ok. stock. Dá para as duas maneiras. Se for sem stock, tem que colocar um campo para notificação de stock, Ok. porque isso valida a demanda, ou seja, a pessoa diz eu quero ser notificada do stock, está a dizer que tem mesmo interesse no produto, ou então pôr com stock, e depois quando a pessoa faz a compra, obviamente que é uma parte chata, mas é a forma de validar, informar a pessoa que a pessoa Ficou-se. comprou e que ficou sem stock e devolve o dinheiro à pessoa. Só que isso é uma forma fácil de validar. Ok? Normalmente as pessoas vão dizer, mas isso dá cabo da imagem da minha marca. Amigo, tu ainda não tens marca. Exato. Ok? Então, essa é uma forma Ninguém te fácil conhece. de validar. E a partir daí, depois de validar isso, validar
validar se tem volume suficiente, ou seja, às vezes não basta uma venda, não é? Tem que haver algum volume, porque se calhar uma venda vai ser o pai ou a mãe, ou, não é? Tem que ter algum volume, algumas vendas para dizer assim, ok, isto parece que tem pernas para andar, e a partir daí, aí sim, começar a investir numa plataforma, investir em stock, etc, etc. Boas dicas. Muito boa. Esta aqui já apontei. Muito, Roy. Incrível, Rui. Olha, muito bom. Muito obrigado por teres aceito aqui o convite. Obrigado, foi espetacular. Entregaste aqui muito Roy. Muito Roy, sem mesmo. dúvida. E foi bom conhecer também um bocadinho mais o teu processo Sem dúvida até alguma. chegar até aqui. E eu queria também agradecer a quem está do outro lado, quem ouviu este episódio do Roycast. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Deixa o teu like, partilha, comenta. Diz-nos quem é que gostarias de ver aqui neste episódio, nos próximos episódios. O que é que achaste deste episódio? Qual é que é o teu feedback? E vemo-nos num próximo episódio. Roycast. Tchau.